No Oriente Médio, ódio e esperança entre primos. Na Argentina, a traição de Los Hermanos. Nas livrarias, Joe Kennedy, o patriarca. No cinema, Silver Linings Playbook, Caos em Família. Aqui, os ilegítimos, Diogo Mainardi, Caio Brinda, Ricardo Amorim, Pedro Andrade. Voltamos com o cordão umbilical. Guerra, paz, tréguas e ameaças nucleares. Esse é o dia a dia no Oriente Médio, das primaveras árabes e dos invernos do desespero. Angélica, vamos para Gaza e além. Na zona sul de Israel, a Gaza do Hamas e um instável Egito da Irmandade Muçulmana. Na zona norte, o Hezbollah libanês e a guerra civil síria. Ali, na zona leste, as frágeis bandas moderadas do líder palestino Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, e a Jordânia do rei Abdullah. Mais para o leste, as nuvens radioativas iranianas. E lá para a zona oeste, um consolo israelense, o apoio americano. Que zona? Caio, nessa enésima guerra de foguetes e mísseis e tréguas, qual é o placar? Bem, o grande vencedor, por enquanto, graças a Deus, é o sistema de interceptação de mísseis de Israel. Porque ele salvou vidas israelenses e salvou vidas palestinas. Porque se tivesse ocorrido realmente um foguetório fatal em Israel, provavelmente Israel teria ido além, como se diz. Além, talvez tivesse invadido Gaza. Então, esse é o vencedor. O Netanyahu, mais ou menos, saiu bem com o Obama. Essa moderação dele ajuda. Hamas, sem dúvida, ganha estatura política, rompeu o isolamento no mundo árabe e acabou criando um regime de interlocução com Israel indireto. O Egito, o Morsi, o presidente, passou no teste de política externa, ele se mostrou responsável, mas em menos de 24 horas ele já pisou na bola, criou maior confusão em casa, assumindo mais poderes, quase como um faraó. Então, a Primavera Árabe é isso. Essas questões externas de cada país são secundárias, porque cada país está focado na sua zona interna. Mas, no geral, sobre o placar, é aquilo que a gente conversou um pouco antes do programa. O que Israel está fazendo em Gaza é aparando a grama. Israel vai, ataca, o Hamas joga foguete, Israel ataca, joga foguete, sabe? Fazem um acordo de cessar-fogo, passa um tempo, um dia, uma semana, um mês, 3 anos e vai aparar a grama outra vez. Esse é o status quo. Israel tem um objetivo, que é manter seu poder de dissuasão. E o Hamas não sabe se quer ser um movimento de resistência terrorista ou um dia se comportar como um governo que vai ter que negociar um acordo de paz com Israel. Mas nenhum dos dois tem interesse num acordo de paz? A curto prazo, não. Nenhum a curto prazo, não. Ô, Diogo, isso é a pergunta para você. Por que Israel e o Hamas não têm interesse no acordo de paz? O primeiro acordo de paz entre israelenses e palestinos, o primeiro acordo sério, direto, é aquele de Oslo, de 1993. Ali é o embrião daquilo que a gente mais tarde ficou conhecendo, a gente apelidou de 2 estados para 2 povos. Esse era o princípio geral. Não existe mais. Todos esses 20 anos de trabalho diplomático tem de ser jogado no lixo. Porque os palestinos não têm mais um estado, eles têm 2 estados. E eles não têm mais um representante, eles têm 18 representantes. Próprio Gaza não é só do Hamas, tem vários grupos combatendo entre si. Israel poderia até ter interesse em fazer 2 acordos separados, um com os cleptocratas da Cisjordânia, o outro com os teocratas de Gaza, mas quem respeitaria esse acordo de paz? Israel não pode fazer nada, não tem um interlocutor, os seus vizinhos estão se solvendo. Jordânia, a gente não sabe se o rei vai estar lá na semana que vem. Síria, a gente sabe o estado de calamidade que é, Líbano também. O Egito, como disse o Caio, está passando por uma contra-revolução depois da revolução, tudo muito rápido. O golpe do Morsi vai criar uma tensão interna gigantesca. Então, Israel tem que fazer o quê? Tem que esperar, ver o que vai acontecer. Não há possibilidade de um tratado de paz. E quem sempre sonhou com isso, como todos nós, da nossa geração, que a Palestina se transformasse num Estado independente e pacífico um dia,
tem de tirar o cavalinho da chuva. Isso não é uma hipótese cada vez mais remota. Ricardo, o prestígio do Barack Obama cresceu ou encolheu entre árabes e israelenses? Bom, Lucas, eu acho que o respeito pelo poder e pela importância que ele tem como potencial e real intermediador desse conflito, acho que cresceu. Agora, o prestígio é uma outra história, porque exatamente porque os interesses são absolutamente díspares, o que aumentaria o prestígio dele com Israel diminuiria com o mundo árabe e vice-versa. O que um e outros querem não é a mesma coisa. E com o detalhe que Israel ainda tem dá para falar em um interesse mais próximo de monolítico. No caso da Palestina, já não é um único, você tem uma diferença grande entre o que quer de fato, particularmente o Fatah e o Hamas, o que é Cisjordânia, o que é Gaza, e isso também em relação ao mundo árabe. Então, prestígio é um negócio que ele não vai conseguir ter com os dois, ou ele continua tendo respeito de ambos, ou ele vai ter prestígio só de um, ou só de israelenses, ou só de árabes. Caio, vamos sair da faixa de Gaza. Por que a Jordânia entrou na zona do agrião? A Jordânia sempre foi um milagre, é um estado atípico, né? Vale lembrar que, em termos de estabilidade regional, é muito importante. A Jordânia, além do Egito, é o único país do mundo árabe que tem relações diplomáticas com Israel. A Jordânia tem metade da sua população é palestina. E tem uma situação interna muito complicada, quem que está confrontando o regime e quem não está. E a Jordânia teve protestos muito fortes, intensos nos últimos dias, mas não da escala que já tivemos em outros países da Primavera Árabe. Pode ter, talvez, eventualmente. Depende muito da habilidade do rei Abdullah, que não é um ditador truculento como outros ditadores do mundo árabe. Ele sempre fez algumas concessões em busca de uma pequena evolução. O que é muito sintomático no caso da Jordânia, que isso é muito grave. O maior grupo de oposição na Jordânia é a Irmandade Muçulmana e, ao contrário da Irmandade Muçulmana do Egito, ela sim fala em revogar o acordo de paz com Israel. Isso é uma coisa muito grave e o fato da Jordânia, sabe, ter essa população palestina, ou seja, são várias... Ela tem uma mistura de teocracia, de lealdades tribais. Ali sim, da zona do agrião para a explosão é muito perigoso. A Síria saiu das manchetes durante a guerra, esse conflito com Gaza, mas a zona síria ferve. Está próximo do fim ou do começo do fim? Lucas, há dezenas de semanas, toda vez a gente tem essa mesma discussão se a gente está perto do fim. O fato é, a única coisa que a gente sabe, dá para saber que vai eventualmente acontecer uma mudança de regime na Síria, isso a gente tem certeza. Agora, as duas questões fundamentais, que são se vai acontecer rápido ou se vai demorar, se vai levar um dia ou vai levar uma década, a gente não sabe, e mais importante, a gente não sabe o que vem depois. E o exemplo do que está acontecendo no Egito, que é algo que eu inclusive tinha alertado no começo, quando teve toda a comemoração pela Primavera Árabe, que é o risco de o que vem por aí ser pior do que o que estava lá. Esse risco na Síria, eu diria que é muito significativo também, porque a gente já viu do que é a oposição síria, não é nada para se alegrar até agora. Agora, Diogo, você disse no programa passado que o conflito em Gaza abria caminho para Israel atacar o Irã. Vai atacar? O New York Times, na última sexta-feira, fez uma matéria sobre isso, citando o embaixador de Israel nos Estados Unidos, segundo o qual o inimigo contra o qual Israel estava combatendo em Gaza não era o Hamas, e sim o Irã. O Caio citou essas baterias antimísseis de tecnologia americana, que, segundo os militares israelenses e americanos, 88% dos mísseis, dos foguetes do Hamas, que eram dirigidos para zonas povoadas de Israel, foram abatidos. Isso cria uma certa segurança para Israel, inclusive na eventualidade de um ataque ao Irã, de uma eventual retaliação do Irã. Eles precisam de novas baterias, eles têm 5, precisam de 15. Precisam de novas tecnologias também, porque eles se protegeram contra mísseis de breve alcance. Eles precisam de proteção contra os mísseis de longo alcance. Mas tudo... Os israelenses sabem mais do que nós. Quer dizer, então, eles sabem se eles podem atingir o Irã e se eles podem debilitar essa capacidade nuclear do Irã.
e sabem o momento exato de executar um plano. Nós não sabemos, a gente pode chutar só. Rapidinho, o Hezbollah tem 40 mil foguetes e mísseis. Hamas tem 10 mil. O problema é que Israel ainda não tem... Você gasta 10 milhões cada foguete para derrubar um foguete do Hamas. Eu sei, o problema é o seguinte, Israel ainda não tem um sistema de interceptação sofisticado contra os mísseis do Hezbollah. Então, e o Hezbollah, por enquanto, ficou quieto. Ele não se meteu nessa crise de Gaza para evitar uma nova guerra na Zona Sul.